Nós vamos para a aula de hoje, que a gente vai aprender como adicionar botões, certo? Então, na aula de hoje a gente vai fazer um exemplo similar ao da última aula, no entanto, a gente vai aprender a inserir botões, certo? Deixa eu começar a apresentar a tela aqui. Alguém conseguiu fazer alguns dos exemplos anteriores em casa, no seu respectivo computador, instalando o Visual Studio? Se ninguém quiser falar, por favor, comente aí no chat. Certo. Aproveitando a oportunidade, acho que eu não postei o... Vou colocar aqui, download Visual Studio. Certo? Então aqui, vou aproveitar e vou até colocar na sala. Aula de hoje. Peraí, vou fazer logo um que sirva para os dois. Instalação IDE Flutter Dart. Instalação e configuração. Como realizar as configurações básicas. Então, deixa eu colocar aqui o link. Cadê? Copiar. Colar. Certo? Vamos lá. Configuração. Peraí, tá aqui. Como instalar Flutter no Visual Studio. Acho que isso aqui é o que é mais completo. Deixa eu só me certificar aqui. É esse mesmo. Isso. Certo? Esse aqui. Vamos instalar o Flutter no Visual Studio. Tá certo? Então, acho que só são esses dois. Deixa eu ver mais. Tem a biblioteca, né? Que é o Flutter. Acho que é o Flutter Dev também. Flutter. Aí é o mesmo site. Então, vai mostrando para você aqui as suas funcionalidades. Certo? Então, eu vou estar postando agora nas duas turmas, tá?
Pronto. Terceiro A, ok. Terceiro B também. Lembrando, pessoal, que na próxima semana, né, a partir da próxima terça-feira, nós vamos iniciar as aulas, né, lá pelo o novo Classroom, tá certo? Então, se organizem aí para que não fiquem perdidos na hora da aula. Então, a partir da semana que vem, iniciamos pelo o novo Classroom. Só uma dúvida, Caiane entrou tu entrou com o login, o teu login novo, Caiane? Porque não precisei aprovar a tua entrada, e como eu estou utilizando a minha versão institucional também, então quando é o mesmo domínio, né, e não precisa da confirmação do professor, basta que o professor entre na sala que já vai estar disponível. Aí, dentre os que estão aqui, apenas Caiane que eu não precisei permitir, já entrou automático, certo? Pronto, Lucas, então, Lucas e os demais colegas aí que ainda não fizeram, fica como desafio, tá? Fazer essa configuração e executar os exemplos, certo? Pronto. Deixa eu só montar aqui uma coisa para a gente já ir fazendo os exemplos. Já vai colocando aqui. Ok. Então, vamos nessa. View, vou abrir um novo projeto, Command Palette, New Project, certo? Nome do projeto, aula 14/7/2020. A pasta vai ser criada. Esse bem que tá. Deixa eu cancelar aqui, cancela. Porque essa minha conta aqui, essa minha pasta é pelo OneDrive, o meu OneDrive ele já está cheio. Cadê documentos? Exemplos da arte. Aqui, deixa eu excluir. Vamos fazer o seguinte. Vamos criar de novo. View, Command Palette, New Project. Aula 14/7/2020. E aí, quando ele perguntar a pasta, eu vou vir aqui. 2020. Eu tenho uma pasta nova aqui. Exemplos. Ok. Deixa eu carregar aqui. Está carregando os arquivos de configuração, né, de instalação. Ele demora um pouco. Aí eu vou abrir o main Dart. Esse Room App ele já traz como padrão. Deixa eu apagar esse restante aqui. Certo? Então tem o pacote, né? O pacote com as importações do Flutter, né, desse site material.dart. Falando nesse material.dart, deixa eu ver aqui. Nesse aqui.
material.dart. Acho que vai ser aquele. Deixa eu ver se é o mesmo site ou se é diferente. É diferente. Deixa eu incluir aqui no Classroom. Adicionar link. Terceiro B. Terceiro A também. Ok. Então, seguindo aqui. Abri, vou criar aqui, tem a minha função Room App, né? Que é o que vai fazer ele executar. E aí eu vou colocar aqui as... Deixa aqui. Ele vai chamar do Material App. Né? Nesse caso aqui, eu vou abrir outro parêntese aqui. Certo? E aí eu vou colocar um título. Certo? E aí esse nome aqui é só para controle interno. Contador de alunos. Certo? Essa é na minha home. Essa minha home eu vou adicionar uma coluna. Né? Column. Que vai... Já vou definir aqui o alinhamento. Então, antes do children, eu vou criar um alinhamento. Min axis align. Repito novamente. E aí eu digo qual é a posição que eu quero, ó, centralizado. Certo? Aí aqui o idget, o children, né, ele pode ter vários filhos, né, então ter vários dependentes dele, né, que vão fazer parte desse objeto aqui. Aí dentro do children eu vou criar um text, né, agora não. Ele se antecipa em algumas coisas às vezes. Aí eu vou colocar aqui alunos, certo? 0. Vou adicionar também o meu estilo logo. Style. Text style. Que vai ser do tipo color. Color. E aí depois vem a cor, né? Colors. Ponto. Aí eu coloco a cor que eu quiser, branco, preto, azul, amarelo. Vamos colocar blue. Né? E aí eu vou colocar um efeito aqui. Fonte. Vou deixar ele negrito. Bold. Certo? Então essa é a minha coluna. Certo? Aqui eu coloco uma vírgula quando eu for adicionar o próximo. E aí eu vou adicionar agora uma linha. Row. Né? Não sei se vocês lembram de Python, que a gente utilizava row e column, né, para fazer a posição dos widgets. Né? Então, isso também funciona similar no Flutter. A mesma coisa aqui, ó. Abriu parêntese. Já posso alinhar aqui, então, para ficar mais organizado. Main axis, alinhamento centralizado, certo? E aí eu vou trabalhar aqui, ó, cadê? Esse aqui tem, deixa eu ver,
children, tem o how, também tem o children with get, isso. E aí dentro dele eu vou criar o padding. O que é o padding? O padding vai ser o espaçamento, né, para os textos não ficarem colados um no outro, certo? Espera aí, que aqui faltou alguma coisa. Main, children, uma vírgula. Né? Então, o espaçamento aqui, ó, padding, aí, padding aqui, aí eu vou ter os tipos, né? Eu vou ter o edge, o que eu vou utilizar, o que a gente vai utilizar, o edge insets.how, né? Então, eu vou definir um valor padrão para os 4 cantos do objeto, certo? E vou dizer que esse espaço vai ser de 15. Né? E depois a gente faz o teste com os outros, certo? E aí eu vou adicionar também cadê? Um botão, né? Aí nesse caso eu vou utilizar o shield, né? O shield, ao contrário do children, né, do primeiro, esse aqui ele pode ter vários filhos, esse aqui não, ele só pode ter um, tá certo? Então o children vai receber um flat button, ok? E aí eu vou definir aqui shield flat button, o que é que vai ter nesse botão. Né? Então vai ser um shield text, certo? E aí eu vou colocar aqui o que é que eu quero adicionar no meu botão. Entre aspas, eu vou colocar aqui mais um, né, para a gente adicionar. Vírgula. E aí eu vou definir também o estilo, né? O style, text, style. E aí eu vou definir a formatação dele. Tamanho da fonte. Posso colocar 30. A cor. Color. Posso colocar color. Colors. Ponto red. Certo? Aqui nesse aqui eu fecho com a vírgula. Vou pro flat button, tá aparecendo um bug aqui. Aqui ainda falta o one press, né? A gente vai adicionar mais embaixo. Aqui é o text, beleza. Aí agora a gente vem pro one pressing, né? Que é quando o usuário pressionar o botão. Certo? Aí, por enquanto ele não vai fazer nada, né? Porque aí a gente vai ver mais na frente nas próximas aulas. A gente só vai fazer a montagem disso, certo? Então aqui eu fecho. Pronto. Vamos ver como é que ele vai ficar. F5 para executar. Vamos esperar agora a execução. Opa, falhou alguma coisa aqui. Deixa eu desligar aqui. Vamos executar novamente.
MyApp não está definido. Room, não, tá certo. Main. Vamos lá. 3. Isso agora vai. Acho que foi Luan Inácio que perguntou qual era o emulador que eu estava utilizando. Eu estou utilizando o Android, só que aí ele funciona dentro do Visual Studio. Deixa eu ver se eu acho aqui o vídeo dele, como instalar emulador Android no Visual Studio. Eu acho que, na verdade, Luan, nesse exemplo aqui, eu acho que ele tem uma parte que ele mostra para instalar o emulador também. Certo? Se eu não me engano, ele faz isso, ele tem essa possibilidade também. Tem esse Genymotion, mas era muito chato para poder instalar, certo? Eu acredito que nesse aqui mesmo ele permite essa instalação. Então, abriu aqui, está abrindo. Tá dando algum erro aqui, SIGTERM. Um plugin aqui. Deve ser bem o. Deixa eu abrir um novo aqui para a gente ver. View, Command Palette. Aula 2. Mobile. 14/7. Deve ser por conta daqui do local que eu mudei. Exemplos da arte. E também a questão que eu acho que eu não excluí aqui, essa parte, né? Tem isso também. Certo, vamos executar de novo. Para ver se ele vai bugar novamente. Tá dando. Deixa eu abrir o outro aqui. Pronto, aula mobile. Deixa eu excluir esse. Deixa eu voltar lá no outro. Copiar. Colar. Deixa eu botar aqui.
Pode ser que seja isso. Como é uma partição do HD diferente da instalação do Visual Studio, pode ser que seja esse tenha sido esse o problema. Pessoal, não esqueçam também de marcar a presença de vocês, tá? Lá na sala, na aula de desenvolvimento, tá? Da frequência, tanto do terceiro A. Agenda não. Cadê? Bugou até o Classroom aqui também. Cadê? Dia 14. Lembrando que a partir da semana que vem, né, na terça-feira, dia 21, que vamos tá migrando para outra ferramenta, não vai ter mais a lista de presença, porque aí a conexão de vocês na ferramenta já vai contar como frequência, né? Vai ser gerado um relatório. Vamos lá, tá? Não deu erro ainda, então é porque vai. O terceiro B também está ok. Terceiro B, dia 14 também. E aí eu posso também duplicar, né? Aqui eu coloquei mais um, vai funcionar da seguinte maneira. Quando eu clicar no mais um, ele vai adicionar um valor nesse campo aqui, nesse texto. Certo? A gente vai ver posteriormente. E aí eu posso também adicionar um menos um, porque quando entrar e sair, quando entrar, eu adiciono um. Quando sair, eu subtraio um. Tá certo? Deixa eu ver aqui no padding. Aqui, certo? Então, aqui eu vou ter que... Esse aqui é desse. Então, esse. E aqui eu vou colocar uma vírgula e adicionar. Deixa eu ver se vai ser. Deu erro também. F5.
Será que é porque estava desligado o emulador? Antes de começar a aula, cadê? Executei um outro exemplo que eu tinha feito e não tinha dado problema. Deixa eu ver aqui a pasta onde estão os. Essas pastas são grandes, tá vendo? Olha o tamanho dela. Mais de 2 gigas dos arquivos de configurações. Passou dos 3. São 5 gigas, né? Então, em média, uma pasta. Cadê? Acho que foram 5 pastas que eu copiei, que eu recortei, né? Então, enquanto isso, vamos executar novamente. A pasta teste não está. Mas que ele vai demorar uma coisinha para poder. Deixa eu abrir então. Tela. Deixa eu ver se é essa aqui. Main Dart. Ver se é esse aqui. Foi. Vou executar para ver esse. Analisando aqui, debugando o código.
Não sei se eu não lembro se eu copiei esse arquivo para remover lá para outra pasta. Se removeu, ele vai dar erro, vai acusar o erro da pasta, né, com os arquivos de configuração. Pronto, agora esse foi. Deve ter sido por conta que o exemplo anterior eu salvei o arquivo em outra pasta, né? Uma pasta diferente do diretório onde está instalado o Visual Studio. Que o Visual Studio eu instalei, aí já fica a dica. Como eu instalei o Visual Studio na unidade C, na partição C, né, os arquivos, né, então eles têm que ficar na partição C. Se eles ficarem em uma partição diferente, porque nesse caso aqui, eles estão na página, na pasta documentos, certo? Então, ó, o que foi que só vamos visualizar aqui. Vamos lá. Deixa eu diminuir aqui. Criamos uma coluna, que tem um texto, que é esse alunos 0. E aí eu criei uma linha onde eu coloquei o mais um. Tá? Aqui é como se eu tivesse uma linha dentro de uma coluna. Tá? Então, aqui vai ser um botão que quando eu clicar, né, ele vai adicionar ao 0 aqui. Eu posso também adicionar aqui, ó. Deixa eu ver se ele vai funcionar aqui. Deixa eu ver aqui. Flat button. Isso. Pede espaço. Agora vai pegar. Acho que vai pegar essa parte aqui. Eu posso replicar ela aqui. Deixa eu ver aqui, sim. Se isso é possível. No caso seria -1. Deixa eu ver. Você ele vai ter. Deixa eu ver aqui. Esse aqui ele está fechando esse widget. Então não vai ser. Porque ele vai ter que vir daqui. Não definido. Agora vai. Pronto, agora foi. Eu tenho que copiar tudo, ó, da linha, né? O HAL. Então, eu tenho aqui referente ao -1 e aqui ao +1. Vamos salvar e executar para ver. Se ele vai mostrar aqui do lado o -1. Fazendo a releitura.
Reiniciando a aplicação. Aí, ele só ficou um abaixo do outro, não ficou um ao lado do outro. É porque exatamente foram duas linhas, né? Então, linha, primeira linha aqui e a segunda linha. Isso. Então, eu acho que tem que... Certo? Então, quando eu pressionar aqui, ele vai aumentar mais um. Quando eu apertar aqui, ele vai subtrair menos um. Certo? Essa vai ser a ideia. Então, só recapitulando aqui. Criamos o texto, certo? Definimos o estilo desse texto. Deixa eu aumentar a tela aqui. Definimos o estilo do texto, né? Isso aqui está em uma coluna, ok? Então, se eu vir aqui, então ele vai fechar lá embaixo. Cadê? Está fechando aqui, tá vendo? E aí dentro dessa coluna eu vou adicionar, né, duas linhas. Uma com o mais um e outra com o menos um. Certo? Então, ó, aqui. Aí eu vou chamar o shield aqui, sabe, que é o que vai ser o flat button, né? Então aqui o botão. Vou definir qual é o texto que vai aparecer nesse botão. No caso, mais um, e vou definir o estilo desse botão, né? Do texto dele. Né? Tamanho 40 e cor branca. Ok? O espaçamento, né? Que a gente definiu aqui, que é o padding. Então, esse espaçamento aqui, ó, ele não fica colado aqui nessas linhas, ele dá um espaço de um para o outro. Né? Então, essa é a questão do padding. Ok? E aí eu só fiz replicar, né? E só fiz mudar o nome. Ao invés de ser mais um, ficou menos um. Certo? A questão do on press, né? A gente ainda vai trabalhar essa parte aqui, que é quando clicar, ele fazer alguma coisa. Né? No caso, ele vai adicionar mais um valor aqui, tá certo? E cadê mais? Tinha colocado, deixa eu mudar, no outro tinha colocado outras cores, não foi? Blue e red. F5, fazendo a releitura. Então, o mais um e o menos um, eles vão mudar de cor. O mais um vai ser azul e o menos um vai ser vermelho. Isso, tá vendo? Mais um azul, menos um vermelho, ok? Então, na próxima aula a gente vai aprender como é que a gente faz para, quando clicar no mais, ele incrementar aqui, e quando clicar no menos, ele decrementar, tá certo? Eu vou postar esse código, vai ser em duas partes, né? Porque, cadê? Como ficou grande, deixa eu diminuir aqui. Vou postar junto com a aula o material aqui. Certo? A primeira parte, terminou no padding. E a segunda parte
Ok. Então, esse foi o exemplo de hoje, onde a gente trabalhou como inserir um objeto, né, no nosso código Flutter, tá certo? Então, vai ficar como desafio, tá, pessoal, para a próxima semana, que aí sim, falando em próxima semana, eu já quero marcar com vocês, na próxima terça, as nossas próximas ATs da disciplina de Flutter, tá certo? Então, na próxima terça-feira a gente vai ter a aula e após a aula a gente marca o melhor dia para que vocês possam fazer a segunda AT ainda referente à primeira unidade, tá certo? Então, já vão estudando aí, que aí, se possível, já tragam também na próxima terça-feira qual o melhor dia, né, para ser aplicada a atividade, para que vocês não fiquem sobrecarregados, certo? Então, já vão anotando aí as atividades dos outros professores, as datas, né, para que não choque, não seja necessário vocês fazerem mais de uma atividade no mesmo dia, tá certo? Então, próxima terça, lembrando, Classroom novo, o institucional, é, tentem não, façam a instalação do Visual Studio e faça a configuração do Flutter tentem usar esses exemplos que a gente fez desde a semana passada e esse de agora, certo? E, e aí a gente já vai agendar a nossa segunda atividade referente à primeira unidade do Flutter, certo? Então, próxima terça-feira, no mesmo horário, às 4 horas, às 14 horas, só que no Classroom novo. Alguém aqui está com problema com o Classroom ou todo mundo está com acesso de boa? Pronto. Então, tô com. Beleza, Roxane. Muito bem, Kayane. Tem que explorar mesmo e lembrem, é, é a conta de e-mail institucional ilimitada e mesmo depois que vocês concluírem o ensino médio, vocês continuarão com a conta para vocês, né? Uma conta do Gmail com todas as ferramentas e completamente gratuito. Né? Sonho de consumo para qualquer profissional da área de tecnologia. Então, vocês tiveram esse privilégio, né? Então, tem aquele ditado, tudo que acontece de ruim é para melhorar, né? Então, aconteceu esse imprevisto, mas ganhamos aí uma conta institucional ilimitada para uso pessoal de vocês. Tá bom, pessoal? Então, uma boa semana para vocês. Até a próxima, bons estudos e qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer dificuldade durante a instalação, é só falar comigo. Um abraço. Até a próxima. Chegou cedo, Amaury. Chegou cedo para a próxima aula.